Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Pessoal, daqui a pouquinho eu acredito que vocês vão estar entrando e a gente já vai agradecendo a Deus, porque hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, bíblicos. Nós lemos já o livro todo de Gênesis, fizemos uma campanha na madrugada e agora nós vamos continuar, o pessoal pedindo, então a gente está aqui novamente seguindo essa caminhada, sendo guiado pela luz do Espírito Santo. E olha, hoje nós vamos começar o livro de Êxodo. Então corre lá, pegue a sua Bíblia, Vamos esquentar com a palavra de Deus. Aproveitar que tá friozinho, você pode ficar aí debaixo, do seu cobertor com a sua Bíblia na mão, atento, se possível até com uma caneta, um caderno para anotar, os versículos que mais tocarem o seu coração. É bom, é maravilhoso que se faça nessas anotações no caderno, porque são os versículos que o Espírito Santo vai estar movendo o seu coração, onde Deus vai estar falando com você. Tá? Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, você que for chegando, vai ficando, convidando mais pessoas a participarem conosco desse estudo maravilhoso, tá? Já quero dar início, porque aqueles que vão estar ouvindo, talvez possa ser que um outro momento, um outro horário, vá se dar o estudo no tempo favorável. Então, a gente não vai estar perdendo tanto tempo, até porque está maravilhoso o estudo de hoje e queremos que todos possam compartilhar, possam experimentar desta água viva, porque Jesus é quem nos conduz, amém? Então corre lá, dá tempo você pegar a Bíblia na mão. O Êxodo fica depois de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então nós vamos agora para o segundo livro, tá bom? Então é isso aí. Hoje nós vamos estar falando sobre a opressão dos hebreus no Egito. Então vamos lá. O versículo 1. Pessoal, só lembrando que tem um som bem alto lá fora, aqui na rua, na rua Urbano Peres. Na verdade, entre Urbano Peres e Elisa Alves da Silva. Então, se acaso estiver alto demais, eu não vou parar aqui o estudo, vou dar continuidade, mas peço perdão, tá? Perdão porque eles não sabem o que fazem, não é isso? Então, a gente vai suplicando a graça aí em Deus. Eis os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser, todas as pessoas saídas de Jacó, eram em número de 70. José estava no Egito, e morto José, assim como todos os seus irmãos e todos aquela geração. Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José.
ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos e é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó a cidade de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhe a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus, uma se chamava Sefra e a outra Fuá, e disse-lhes: Quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram a ordem do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou as chamar então e disse-lhes: Por que agiste assim e deixaste viver os meninos? Por que responderam elas ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como a dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus e ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, quero agradecer muito a Deus por estarmos aqui, voltando novamente. 40 dias nós vamos passarmos juntos, lendo, tá, pessoal? Todo o capítulo. Cada dia um capítulo por dia, tá? Os dias que a gente não der para entrar, a gente já vou pedindo desculpa, porque às vezes acontece algum imprevisto, né? Mas aí no dia seguinte a gente prossegue a leitura. Eu vou fazer de tudo para que possamos dar continuidade de segunda a sexta. Hoje eu estava com muito desejo de estar aqui com vocês, com muita saudade de estar trazendo, o estudo para nós. A necessidade da nossa alma em se alimentar, desta palavra maravilhosa. Então, é maravilhoso Deus nos permitir essa oportunidade. Então, desejo aí a você que está entrando agora, a paz do Senhor Jesus,
peço para que fique conosco, né? A gente vai estar agora compartilhando, meditando essa palavra. Se você não conseguiu compreender agora na leitura, você pode ler novamente com calma, né? Vai anotando as suas dúvidas, mas eu acredito que através dessa partilha vai se esclarecer vários fatos, né? Eu vou trazer aqui pausadamente, com muita calma, para que possamos aí tirar todas as dúvidas, tá? E qualquer coisa é só nos chamar ali no particular. Então tá, só pra gente relembrar de onde paramos. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando ainda estudávamos o livro de Gênesis, nós terminamos o livro com a morte, né, de José. José, ele morreu lá no Egito, ele foi embalsamado no Egito. E também todos os seus também foram morrendo. Eles ficaram ali no Egito, né? E ali foram envelhecendo. Aí foi passando muito tempo, e muito tempo depois, nessa época também faleceu o faraó, né? Aquele faraó muito bom que cedia tudo para José, tudo que José pedia, ele favorecia José, porque ele era muito grato a tudo que José fez por ele e pelo país. E esse faraó bom, de um coração bom, ele faleceu também. Então, passado assim muito, mas muito tempo mesmo, é levantado um novo faraó. Então, outro, né, ocupou o lugar daquele faraó de um bom coração. E pessoal, e o triste é que agora é que a coisa vai pegar, né? Porque esse faraó é o oposto do outro. O outro era muito generoso, bondoso. Esse, meu Deus do céu, ele vai perseguir o povo de Deus. Ele vai querer exterminar, assim como foi dito, né, na palavra, vai querer matar as crianças, vai fazer de tudo para eliminar a descendência do povo de Deus. Aqui só para a gente entender, porque nós estamos no livro do Êxodo, e a gente precisa saber também o significado deste livro. O nome Êxodo é um significado grego que tem aí por significado, o nome é saída. Então, o significado de Êxodo, saída, ou seja, a saída dos israelitas do Egito, né? A saída, o momento em que eles vão ser libertos do Egito. Eles estão ali como os escravos, estão sendo escravizados, maltratados, trabalhando muito mesmo, trabalhos penosos, porque era uma forma que o faraó fazia para que eles fossem castigados, estivesse ali pagando pelo simples fato dele estar aumentando bastante. O povo de Deus estava só crescendo, que foi uma promessa que estava sendo cumprida, e ele zangou-se por isso. Então ele queria castigar e, além de tudo, ainda matar as crianças dos israelitas. Os estudiosos, eles datam essa época aqui da saída, ou seja, do êxodo, bem no século 13, sobre a 19ª dinastia, que é conhecida como é que eu diria? O faraó Ramsés II. Lembrando, vocês lembram que no estudo passados que nós tivemos, foi dito que houve 11 faraó por esse nome de Ramsés. Então, aqui tá através dos estudos, das pesquisas,
esses estudiosos, eles relatam que esse fato ocorreu na época do Ramsés II, do faraó Ramsés II. Por quê? Porque foi na época de um grande faraó prescrito, né, nos livros, de um grande faraó que fez muitas obras. Ele fundou também muitas cidades. Era um homem extraordinário lá na escrita. Só que aqui no estudo a gente já está enxergando ele até com um olhar bem diferente. Por quê? Porque ele foi um faraó que usou muito da mão de obra escrava semitas para obter ali nome, status, glória para si. Ou seja, esses semitas eram povos da região da Síria, lá da Palestina. Ou seja, era o povo escolhido por Deus. Também, só para a gente lembrar que o calendário judaico começa justamente aqui, nesse século, a contar do tempo do Êxodo. Já para nós os cristãos, já é contado esse tempo a partir de Jesus, tá? Então, só relembrando que foi um grande faraó, né, muito conhecido por as suas grandes obras, muitas cidades ele construiu. Por quê? Porque ele usou da mão de obra escrava dos semitas, do povo da Palestina, do povo de Abraão, a descendência de Abraão. Ele tinha como escravo e serviços penosos, judiava muito, muito mesmo, a ponto, né, de ser uma escassez muito grande de comida, pão e água, né, para eles, para não perder tempo, trabalhar-se muito mais do que dar a eles ali tempo para estar comendo, se alimentando bem. Então, eles tinham que trabalhar muito. E é isso aí. Então, naquela época, relembrando ainda, José ele estava vivo. E quando José estava vivo, antes, né, da sua partida, eles tinham uma vida maravilhosa. Vocês lembram, né? Como José ajudava, como José teve de Deus uma sabedoria grande para alimentar toda a sua família, toda a sua casa e todo o país, né? Porque através do sonho do faraó, que foram 2 sonhos, ele, através do Espírito Santo, através da luz de Deus, conseguiu traduzir o que seria aquelas vacas magras e aquelas vacas gordas. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Então, ele foi chamado, nomeado para ser o escolhido do faraó, governador, para então ali cuidar de todo o país, né, da plantação, de tudo que fosse trazido, ele pudesse fazer ali os reservatórios para alimentar toda essa multidão de gente. E ele fez, gente, maravilhosamente, né? Foi guiado por Deus, ele soube administrar bem a cidade, ele obedeceu tudo que o Espírito Santo lhe pedia, dia após dia, sem olhar para trás, sem reclamar, né? Somente obedecia. Então, ele obteve muita vitória e foi um grande homem, né? Um grande administrador. Já pensou se todos, né, fossem assim como José? Seria maravilhoso. Então, olha só. Esta nova geração que está vindo agora, aí José morreu, o que acontece?
Meu Pai do céu, só tristeza, porque aquele povo já tinha tudo já tinha falecido, já não existia, ficou só a nova geração. Ele já não costumava relembrar os feitos de Deus, não falava mais dos acontecidos, dos milagres, dos prodígios, das promessas de Deus. E esse povo cresciam, o povo de Deus sabia ali entre eles, mas do outro lado nem conheciam mais, nem lembravam, não sabiam quem era José. Então aconteceu de ter essa perseguição grandiosa com essa nova geração, e foi duro para eles. É o que nós vamos estar agora também vendo através da Escritura. Alguns versículos eu quero estar trazendo aqui. Então, só lembrando que essa nova geração vai viver tempos muito difíceis. Aqui os egípcios era chamado, vocês ouviram, entenderam assim na leitura, eles eram chamados de hebreus. Pelos egípcios, os israelitas eram chamados de hebreus pelos egípcios, perdão. A gente fica tão atentos e às vezes acaba atrapalhando os nomes, desatento, não é a palavra certa. Mas, corrigindo aqui, os israelitas eram chamados pelos egípcios de hebreus. Era tido assim como um preconceito mesmo, sabe? Tipo assim, ali vem vindo, né, os hebreus e tal. Eles taxavam eles por esse nome para machucar um pouquinho. Mas eles não se importavam com isso não, seguia em frente. E os israelitas aqui, por que isso acontecia? Eles foram pegando raiva, abuso dos israelitas. Os egípcios foram pegando nojo praticamente do povo cristão, o povo de Deus, o povo escolhido. Por quê? Só pelo simples fato deles obedecer os mandamentos de Deus, que era para as mulheres, nessa descendência do povo de Deus, se multiplicarem na terra. Multidões povoarem a terra. Então as mulheres elas até davam, né, como a gente viu na leitura passada, as suas concubinas para os seus esposos, só para ter filhos, porque a mulher que tinha filhos era a mulher abençoada, era uma raça bendita do Senhor. Então elas tinham medo de ficar sozinhas, de não ter filhos, como foi o caso de Sara. Né, aquele medo de não dar filho a seus maridos e até ser rejeitadas, de morrer sozinha, de ter uma vida desamparada. Então, quanto mais filhos as mulheres tinham, era tida a família mais rica e mais abençoada por Deus. Bem contrário de hoje, né? Que as famílias nem filhos estão querendo ter mais, já se programam. E é por isso que a gente já começa a ter preocupação, né? Porque a árvore que não der seu fruto, já se sabe, né? Que ela logo será cortada. Então a gente precisa dar frutos. E embora sabemos que muitos falam, é um livro antigo, um livro velho, a Bíblia, muita coisa mudou, né? Nós estamos na nova geração. Mas é um livro de promessas grandiosas, promessas perpétuas, eternas, de muitas bênçãos do Pai. Eu lembro que na época da minha avó, bisavó, minhas avós, a gente via se falar de mulheres que tiveram 21 filhos, 18 filhos, 12 filhos, 7 filhos. E o mesmo pacote de arroz, né, que alimentava o casal, alimentava todos. E comentava até que era até lindo de se ouvir, né, que muitos comiam até na mesma panela, cada um com a colher, tudo junto ali, unido.
E hoje você vê uma mãe de família com 1 ou 2 filhos e às vezes aquele brigueiro na hora da refeição. Para falar a verdade, nem sentam mais à mesa, né? É no quarto, diante do celular. Então, as coisas estão mudando muito mesmo, né? Realmente, essa nova geração, se não seguir certinho, a gente não sabe onde vai parar. Voltando aqui, aí o que aconteceu? Chegou aos ouvidos do faraó que as mulheres eram muito férteis, que só aumentava, só estava povoando, crescendo o número, né, dos israelitas. E o faraó começou a ficar, sabe, furioso com isso. Então ele vai lá, manda chamar as parteiras, né? Até fala na Bíblia que o nome de uma delas era Sefra e a outra Fua. Então, qual vai ser o pedido do faraó? Ele vai pedir que era para as parteiras matar todos os meninos que nascessem, né, ali dos israelitas. Nossa, vem até a mente da gente que com essa lei agora, né, que estão querendo que aprova aí o aborto, é como se fosse também aquela época, né? A mesma perseguição com as criancinhas. Então, aquela época já tinha essa perseguição grandiosa na vida, né, do povo de Deus, o povo escolhido. Então, ele queria dar fim, não queria que multiplicasse, só porque as mulheres, o número de filhos era grande, numeroso, então era para dar fim mesmo. E não queria que o número dessa raça dos israelitas pudesse multiplicar. Essa era a resposta, né, para o fim daquelas crianças. Só que o que aconteceu? A palavra vai dizer que as parteiras eram tementes a Deus. Elas começaram a temer ao Deus verdadeiro dos israelitas. E elas não tiveram coragem de matar esses meninos. E o faraó, né, sabendo que as crianças não estavam morrendo, ele ficou indignado, irado, mandou chamar essas parteiras até ele, questionou por que elas estavam deixando as crianças viver. Aí as parteiras, né, deu uma desculpa lá, falou que as mulheres israelitas eram muito fortes, eram umas mulheres diferentes, né, das mulheres hebreias. E toda vez que elas iam, quando mandava chamar, chegava lá, elas já tinham dado a luz aos meninos, às crianças, né? Então essa foi a desculpa das parteiras para o faraó. Aí o que ele diz? Aí ele dá uma nova ordem. Aí ele vai pedir para que as parteiras, então, joguem esses meninos, essas crianças, no rio Nilo, que era um rio grande, enorme, para as crianças morrerem, não ter como essas crianças sobreviverem, né? Nem pela ajuda dos seus pais, por ninguém. E para dar cabo mesmo nessas crianças. E então, só que, enfim, foi triste, né? Era muita perseguição. Só para lembrar que aí a fúria dele aumentou, aí ele mais mão de obra para os descendentes de Abraão, os semitas. Então ele colocou os homens para trabalhar duro, de tanta raiva, né? Pouca comida e muita mão de obra. Então esses escravos semitas, eles estavam sendo usados como mão de obra escrava do faraó, justamente porque o faraó não queria que eles multiplicassem na terra. E outra, gente, eles tinham um pedaço de terra, só que era assim, eles podiam plantar, colher, mas eles teriam que pagar, né, ali com a mão de obra para o faraó, como escravo do faraó. Então não tinha por onde eles fugirem.
trazendo para o nosso dia de hoje, é os impostos, né? A gente é escravo do governo. Tem pessoas que falam que acham que não, mas a gente paga tudo, né? Até o passo nós estamos pagando, porque tudo se paga de imposto hoje em dia. Então era mais ou menos assim. Eles eram escravos, viviam assim, sofriam muito por isso. Não foram fácil, mas tinha promessa. E eles acreditavam na promessa de Deus. E é o que nós vamos estar vendo agora. Já pegando a Bíblia e lendo alguns versículos para a gente poder compreender corretamente. Só lembrando que o nome desses impostos naquela época era chamado de corvéia, tá? Era o sistema da corvéia que eles chamavam, que era o tipo de imposto que eles tinham que pagar. Ou seja, muito trabalho. Era uma troca, né? Eles podiam ficar na terra, mas tinham que trabalhar com a mão de obra deles para o faraó. Lá no versículo 1, pega aí na Bíblia de vocês, está escrito assim, né? Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. Então aqui, né, nós já vimos o número 70 agora já é bem reduzido. Bem reduzido porque só está falando os filhos de Jacó. Já lá em Gênesis, né, assim quando nós estávamos para terminar o livro de Gênesis, havia uma lista de todos eles, né? Pais, filhos, mães, os animais, os netos, todos estavam listados, dando aquele nome de cada um. Já aqui a gente já vai ver essa redução. Em Êxodo já vem a redução. Então, quando precisar, né, de socorro, socorrer-se, para achar no livro ali algum nome, o Gênesis está bem correto pelo fato dele discriminar todos os nomes. Aqui, claro, está corretíssimo também, só que aqui já há uma abreviação, né? Então, assim, a gente vê somente os filhos, né? Agora, a descendência já não vai estar aparecendo. Lembrando também que lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia, não sei se a Bíblia de vocês aí, às vezes tá, em vez de 70, tá 75. Lá em Atos dos Apóstolos, vai falar que a descendência de Jacó era o número de 75 pessoas, né? A descendência de Jacó, 75, o número de pessoas. Isso por quê? Porque lá no Atos dos Apóstolos, eles já vão acrescentar os netos de José. Ou seja, naquele tempo ainda não tinha, né, os netos, mas agora em Atos eles já acrescentam a existência desses netos. Por isso, há essa diferença de 70 para 75. Versículo 7. Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Ou seja, os israelitas se multiplicaram. Olha que bênção. Sabe por que eu falo que bênção? Porque aqui é a promessa que Deus deu a Jacó. É a promessa que Deus vem dando para a descendência de Abraão, de Jacó e Isaac, que eles se multiplicariam, povoariam toda a terra. Ou seja,
ao cumprimento dessa palavra do Pai. A promessa de Deus aqui é cumprida. E vocês lembram que não foi só essa promessa, mas que foram duas promessas que Deus deu para eles, os israelitas? Vocês lembram qual foram? Né? Uma foi essa, do povo se multiplicar e ficar a terra repleta deles, né? Que se cumpre agora na palavra. E a outra, qual que era? Vocês lembram? Era ter a terra de Canaã. Então, a promessa de Deus, que Deus daria a eles a terra de Canaã. Então, falta agora o cumprimento dessa segunda promessa de Deus. A primeira já se cumpre aqui. E agora, né, a gente vai estar acompanhando a segunda promessa. Vamos lá para o versículo 11. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Ou seja, só para a gente entender aqui melhor. Aqui, né, o livro ele cita duas cidades. Qual que é essas cidades? Pitom e Ramsés. Ou seja, essas cidades foram construídas, né, pelo faraó, com certeza. E esse faraó, segundo aqui, o que está lá no livro, contando as histórias maravilhosas, magníficas dele, né? Então, foi um grande faraó do século. Só que essa mão de obra que ele usou foi nas custas, né, do povo de Deus. Os estudiosos eles vão afirmar que essas construções desse século e nesse tempo foram feitas pelas mãos dos israelitas, os escravos que o faraó tomou, né, para dar ali uma lição, porque eles estavam aumentando, porque eles não queriam que os cristãos se multiplicassem. Então foi à custa do suor, de sangue dessa descendência de Abraão que ele construiu a cidade de Pitom e de Ramsés. Então, por isso que ele foi um grande faraó, que fez muitas construções, muitas cidades, porque ele usou a mão de obra, a mão escrava de obra, né, do povo escolhido de Deus, dos semitas, povo de Abraão. A descendência de Abraão. Sofreu, gente, sofreu muito, porque foram muitas construções que eles fizeram, né, com pouca comida e com muito trabalho, muito suor e trabalho. Versículo 15. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma, né, se chamava Sefra e a outra Fua. Sefra e Fua. E disse-lhes: quando assistirdes as mulheres dos hebreus e a virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai viver. Então aqui o faraó, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para as parteiras exterminar, dar cabo, dar fim em todas as crianças dos israelitas, todos os meninos, né? E pede para as parteiras deixar somente as meninas. Então, olha, lembrando também aqui, gente, que hebreu, esse nome hebreu, só recordando, na verdade, foi dado pelos egípcios aos israelitas, né, para enfurecer, como um apelido, como queriam insultá-los nessa época, né, como forma assim de preconceito mesmo. Só que os israelitas, um povo de Deus, um povo calmo, sereno, eles, né,
não brigava, ao contrário, eles davam outra face, como Jesus fez também lá na frente, né? Aí o que aconteceu? Eles não ligaram, e com o passar do tempo, muito tempo mesmo, eles também, ali os israelitas, passam a falar na língua hebraica, né? Que para eles, né, não, tanto que eles sofreram, isso não era nada. Então, eles acabam falando na língua hebraica. Versículo 21. Porque elas haviam temido a Deus e ele fez prosperar suas famílias. Ou seja, aqui as parteiras, elas começaram a temer o Deus dos israelitas. E elas temeram tanto que elas não tiveram coragem de matar essas crianças. Não tiveram de modo algum assim, força, né? Coragem para exterminar da cabo essas crianças. Aí a palavra vai dizer o quê? Por elas agirem assim, por temor a Deus, ao Deus dos israelitas, Deus então, ele vai fazer prosperar também as suas famílias. Deus vai abençoar as famílias das parteiras. Que coisa linda, né? Então, o mesmo Deus dos israelitas agora sendo o Deus também das parteiras. E elas experimentam o amor desse Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é maravilhoso. E é isso aí, nós hoje vamos ficando por aqui, tá? O primeiro encontro aqui do livro de Êxodo. Nós vamos estudar um capítulo inteiro. Cada dia um capítulo, né? Amanhã é domingo, amanhã é dia de ir para a missa. Amanhã é o dia que Jesus vai se dar lá no altar, né? Toda a igreja tem um altar, o altar do sacrifício. O altar que é ofertado o cordeiro para oferecer a Deus o holocausto pelos pecados do povo de Deus. Então, antigamente se levava uma oferta, né? Uma oferta à igreja, pedindo perdão a Deus pelos pecados, porque aquela oferta ia ser ofertada em holocausto, né? Ia ser morto ali também o cordeiro, ia ser imolado, morto, para que se houvesse o perdão dos pecados. Mudou? Sim, algumas coisas mudaram, porque Jesus ensinou passo a passo como deveria ser feito esse holocausto. E ele falou que ele era, a partir de então, o verdadeiro cordeiro. Então, o altar existe. A oferta é aquela que a gente leva, pedindo a Deus, né? Para que não nos falte o pão, que Deus perdoe os nossos pecados. E o sangue do cordeiro que vai correr naquele altar é o sangue de Jesus. Depois Jesus vai ressuscitar e vai ser doado a nós em espécie, com o seu corpo e o seu sangue em forma da Eucaristia. Então, lugar de missa não é lugar de bater palma, não é lugar de dançar, porque é um lugar místico, é um lugar sagrado, é um lugar do sacrifício do Senhor. Ele vai ser ofertado, né, por nós. Então, é tudo no reino espiritual muito profundo, muito profundo. E poucos vão à missa com essa consciência, né? Às vezes fica lá, não vê na hora o tempo passar, porque não tem a noção da importância, a seriedade que é participar da Santa Missa. Por isso que a igreja vai pedir também que seja um dia um mandamento, né? Então, faltar às missas domingo é pecado. E esse pecado a gente tem que cuidar, corrigir, para não se tornar um pecado grave, um pecado que é mortal. Porque o que é o pecado mortal? É um pecado que eu sei que eu não posso cometer, né? Assim como, por exemplo, o adultério. A pessoa sabe que é casado, não pode trair a esposa. Mas aí ele trai, ele gostou. Aí ele sabe que é pecado, ele vai trair novamente. E vai indo, vai passando os anos. Esse pecado vai se tornar um pecado mortal. Então, cuidemos, né? Vigiemos.
Vamos nos confessar, pedir perdão a Deus, se arrepender e fazer o que o Mestre nos ensinou. Não pecar mais, né? Renovados pela graça e misericórdia de Deus. Tenhamos todos aí um bom descanso, uma boa noite e até segunda-feira com muito amor, com muita fé em Deus, né? Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais.